Eu sei que não tem, de 0 a 10 te dou nota 100. E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem. Igual a você eu sei que não tem, de 0 a 10 te dou nota 100. E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem. Estamos de volta! Uma hora de sucesso, e hoje a nossa convidada é um sucesso e vocês vão descobrir o porquê que ela é um sucesso. Bem, eu vou deixar ela chegar primeiro para eu dizer o nome dela, a história dela. Vamos lá. Vem aí. Vamos lá? Agora, acho que agora vai. Vamos lá? Vamos nessa. Boa noite. Pensei que já ia cair o PK, porque a internet minha hoje também tá... Bem, Rapaz. boa noite, Késia Fernandes, minha convidada de hoje. Olha só a decoração, tá bem ornamentada, que coisa! Meu filho, a gente faz Seja assim, bem-vinda, né? Késia. Obrigada, gente. Hoje, toda noite de hoje, né? Para quem está assistindo ao vivo e para quem vai ver no YouTube, toda a entrevista de hoje. Olha o Dário lá, boa noite, Dário, seja bem-vindo. Já já o Dário também vai participar aqui conosco. A presença dele é importantíssima também, por fazer parte da história dessa que está aqui do meu lado e que eu já vou apresentar para vocês já já. Quem é a Késia, o perfil da Késia. Geralmente quando eu faço digamos que seja esse projeto, Rayan, obrigado, Rainha, eu apresento a pessoa primeiro e depois a gente vai desenrolando a história. Eu já falei com a Késia esses dias atrás, e a história dela, uma história de vitória, uma história de superação, me chamou muito a atenção. Por isso que eu convidei ela para a gente homenagear ela, é claro, e saber da vida dela um pouco mais dela mesmo, né? Ela falando sobre a vida dela. Então, para começar, eu já dei uma boa noite para ela, boa noite a todos vocês. Acredito que durante a live aqui, muitas pessoas aparecerão e poderão conferir um pouco da sua história, viu, Késia? E para começar, eu vou apresentar a Késia aqui para vocês, né? Hoje nós estamos conversando com uma grande mulher, uma mulher de um coração generoso, em que a solidariedade sempre fez parte da sua vida, né, Késia? Ela me falava de algumas coisas que ela vai falar hoje, de projetos que ela ajudou durante a vida e que ajuda ainda, né? E eu vou falar um pouco aqui do perfil dela para vocês conhecerem. A Késia nasceu em 14 de outubro de 1967 em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E hoje, com seus 58 anos, traz consigo toda a luz e a força dessa terra abençoada que é o Rio Grande do Norte ou é o Ceará? O Mossoró fica na divisa do Rio Grande do Norte. Muito bem. Filha de Margarida e José, cresceu em meio ao lar, numa família de 8 irmãos, é verdade que é 8 irmãos? 8 irmãos. Onde aprendeu desde cedo o valor de compartilhar, respeitar e viver em harmonia. Carrega no peito um amor profundo à igualdade, acreditando que todos merecem as mesmas oportunidades e o mesmo respeito. Késia é uma mulher decidida, sabe o que quer e não foge das escolhas. Tem uma teimosia, mas é boa, que na verdade, no final das contas, é persistência no que acredita. Quando crê em algo, vai até o fim. Mas essa firmeza anda ao lado de um equilíbrio fundamental. A alegria de quem é extrovertida e espalha leveza por onde passa. Nela há uma capacidade incrível de ajudar. Não mede esforços para estender a mão, acolher, cuidar. Para ela, servir é uma forma de amar. Concorda com isso, Késia? Concordo plenamente. Total. Ama o forró,
que traz a alma do seu Nordeste. Vibra com as cores e a paixão do Botafogo, mostrando que em tudo há lugar para amor e lealdade. Quando eu conversava com ela, foi antes da goleada que o Botafogo levou, não foi? Pelo amor de Deus, nós estávamos esperando algo assim. Amando ele assim. Continua. Mesmo. O Botafogo levou 6-1, não é possível. Sua fé é o alicerce. Evangélica, vive com confiança e gratidão. Cantar para ela é como respirar, e inspirar é o seu dom. Ama o Roberto Carlos. Viver para motivar e levar esperança a outros é o que mais dá sentido à sua vida. Ao seu lado, desde sempre, está o Dário Lírio, seu esposo, seu companheiro, uma pessoa fundamental, essencial, o alicerce que a fortalece e com quem constrói a cada dia uma vida em comum. É verdade ou não é, Kézia? Verdade. Boa noite, Capitã Inheon, seja bem-vinda sempre. Uma mulher que faz da vida um propósito, da sua fé, sua força, do amor, sua herança. Hoje temos uma hora de sucesso, e sucesso para nós é poder conhecer de perto a história de quem faz o bem florescer. Sejam todos bem-vindos, e esta aqui é Kézia Fernandes. Aê! Agora sim! Agora todo mundo já conheceu um pouquinho da Kézia. Agora, Kézia, eu gostaria que você primeiro contasse para a gente como está o seu coração nesse momento em que você vai contar a sua história, em que nós temos a oportunidade de conhecer o quão importante você é na vida de outras pessoas e o quão importante outras pessoas foram e são para vocês. Uma coisa interessante, não precisa chamar o PK, porque aí senão eu vou ficar te atrapalhando na hora de você estar respondendo, entendeu? Aí você pode deixar reto que vai. Então, conta pra gente, dá o seu boa noite e fala pra gente desse início. Gente, boa noite, né? É com imenso prazer que eu vou compartilhar um pouco da minha história, da minha vida, né? E eu sempre digo que de onde eu vim, eu sou importante, né? E como eu falo sempre, eu tenho uma base muito forte. Primeiramente Deus, que segura minha família e meu marido. Tudo que eu faço nessa vida, eu preciso que Ele esteja à minha volta, né? E Deus tem concedido todas as bênçãos, tudo que eu preciso, desde a minha infância para sobreviver. Então eu agradeço muito a Ele e a Deus, né, por tudo. É isso. Muito bem, Kézia. Está um pouquinho acelerado, né? Calma o coração, porque tem muita coisa, nós estamos só começando. Mas eu queria que você falasse agora um pouquinho, contasse para a gente do dia do seu nascimento, né? Que tem uma história que você conta, muito interessante, até curiosa, do dia que você nasceu, como foi. Você pode já contar aqui para a gente. Gente, no dia que eu nasci foi um dia atípico, né? Como qualquer criança fica preparada para nascer, a mãe está esperando a criança no tamanho normal. Ela diz que eu sou de 9 meses, mas dizem que eu sou de 6 para 7, né? Eu nasci com 600 gramas, pequenininha, e pensavam que eu estava morta. Me colocaram na caixinha de sapato e botaram do lado de fora. Mais a mulher do meu tataravô, que por incrível que pareça foi escrava dele, né? Na época passou, olhou e disse: essa menina está viva. Não tinha olhos, os olhos não eram abertos, a boca era só um risquinho, não tinha sobrancelha.
ela foi me pegou, me enrolou num monte de pano. Como não existia cubadeira, ela me botou perto do fogão de lenha, toda enroladinha naqueles panos, e chegou em casa, pediu leite materno na vizinha, que tinha, vamos dizer lá no Nordeste, parido. Essa vizinha deu leite, ela botou naqueles conta-gotazinho de vidro, tortinho, uma gotinha de leite, me limpou e botou naquele risquinho que era minha boca. Ela disse que eu puxei. Puxei não, lambi. E ela começou a pingar. E ela fez isso durante uns 4 meses. Foi com conta-gota, depois foi aumentando, depois foi enchendo o conta-gota, depois pegou uma chuquinha. De um tempo meus olhos abriu. E eu fui me formando ali naquele meio de um monte de paninho enrolada, bem aquecida. E hoje, o nome dela é Rosilda, eu chamava ela de vovó Rosilda. E ela me contava essa história. E eu fiquei com ela até uns 4 anos, 3, 4 anos. Depois minha mãe me pegou de volta. Caramba, que história, hein? E eu sempre digo que eu sou um milagre desde o meu nascimento. Deus opera na minha vida desde o meu nascimento. Então eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, né? E a gente às vezes se pergunta, né? Ô Senhor, por que meu filho não viveu? Ou por que ele nasceu de tempo? Mas Deus é o dono do tempo e é o dono da vida. Porque eu nasci com 600 gramas e de contra a medicina em 1967 não existia recurso nenhum. E eu estou hoje aqui contando essa história. Então, Deus faz onde Ele quer, da maneira que Ele quer e do jeito que Ele quer. É isso. Não há outra coisa a se fazer a senão aplaudir as palavras que você acabou de dizer. Aliás, toda a história é uma história muito... Parece história de filme, né? Que é dessa primeira história que você contou aqui. Parece uma história de filme mesmo, Henrique, porque eu fui jogada numa caixinha de sapato, não porque minha mãe não me queria, porque ela achava que eu estava morta. Eu era muito pequena, eu era praticamente, como se diz, um bebê prematuro. Eu Sim. acho que ela errou aquelas contas, né? Porque não existia, gente. Foi uma parteira que fez o meu parto, né? Lembra o nome? Lembra o nome da parteira? Não lembro não. Ninguém me falou o nome dela não, mas foi uma parteira. Todos os filhos da minha mãe foi com parteira. Você citou uma pessoa que era sua avó, Rosilda. Qual foi a importância dela na sua vida, além desse episódio, é claro? Qual foi a importância dela? Fale um pouco para a gente conhecer, quem não conheceu, saber um pouco da sua avó, Rosilda. O que eu sei da Rosilda, depois foi o que me contaram, porque minha mãe foi embora para o Rio, né? E eu tive com ela. Então a gente perdeu o contato. Eu fui criada no Rio de Janeiro. Quando eu voltei em 91, pela primeira vez em Mossoró, Rio Grande do Norte, eu procurei ela. Eu fui atrás Você ficou 24 anos fora de Mossoró? Você não voltou? Fiquei. Não. Por que vocês foram para o Rio de Janeiro? Porque o meu padrasto, né? Minha mãe era viúva, casou de novo com um primo dela, que era primo, e ele era federal. Ele trabalhava na Faculdade Federal e ele foi transferido primeiro para Brasília. De Brasília foi para o Rio e ficou lá, né? Eu me criei no Rio de Janeiro, né? Mas minha mãe me ensinou tudo o que eu precisava sobre a minha cultura, sobre de onde eu vim. Por isso que eu não tinha muito contato com minha avó, com a Rosilda, mas eu fui resgatar essa história porque um homem sem história, ele é morto. A sua história faz parte da sua vida, né? Então eu fui procurar a Rosilda, quando ela me viu, ela chorou muito. Mesmo? Ô Kézia,
Ó, quem está aqui também te prestigiando, ó. Eu sei que você gosta muito dela, então eu vou dizer quem está aqui. Boa noite, Eliana do Canto. A Kézia Oi, foi. Eliana, Aê! boa noite. Kézia Eu gosta amo muito a de você, Eliana, e a Eliana está aqui prestigiando você, assistindo a sua entrevista. Pode continuar. Então, a Então, eu fui Rosilda. resgatar isso da Rosilda, porque quando eu cheguei, que bati no portão, ela não me conhecia. Ela me viu pequena no tempo que ela cuidou. Quando eu bati, ela veio muito idosa, que ela já era idosa na época. Ela viveu muito. Ela chegou e falou assim: você é a Kézia, é a neném, é a menina que eu cuidei. Ela me conheceu sem nunca ter me visto. E me abraçou e chorou muito. E eu também, porque eu acho que eu devo primeiramente a Deus, né? A minha mãe que me deu a vida, mas a ela, a minha vida, eu devo aos cuidados que ela teve, ao amor que ela teve, de me ver ali na caixinha e dizer, não, ela não está morta. Então, às vezes, a experiência de uma pessoa fala mais alto do que qualquer medicina, né? Ela não tinha como saber, boa noite, se realmente eu estava Boa noite, viva ou não, mas Marie. ela sentiu que eu estava viva. Então, quando às vezes eu falo que eu sou um milagre, em todos os sentidos da palavra, é porque eu reconheço que eu sou milagre. Muito bem, muito bem. Então, foi muito importante. Talvez foi então a primeira pessoa mais importante, a primeira, né, que eu digo. A A primeira primeira pessoa pessoa que mais apareceu na importante sua da minha vida e que foi ela. um agente do milagre. Uhum. Muito bem, mas você me falou de uma outra figura chamada José, carinhosamente chamado de velho, pai velho, né, que você chama? Papai velho era o marido dela, era meu E aí, qual é a tatara. importância que ele teve? Olha, papai velho, por ele ser o ancião da família, né? Ele teve muita importância sim, porque minha mãe dizia que ele adorava pescar, ele fazia panela de barro, ele ajeitava as redes de pescar, né? E eu sei um pouco dele do que minha mãe falava, né? Do papai velho, que foi casado com a Rosilda, né? E eu sei que os dois cuidaram de mim, então os dois são muito importantes para mim. Muito, muito mesmo. Eles são frutos das suas primeiras lembranças, né, de Sim, criança. E teve sim. uma outra pessoa também, que essa provavelmente, pelo menos por alguns anos, eu não sei, a vida inteira, caminhou junto com você nos primeiros passos. O nome dela é Cleide. Quem é a Cleide? E por que Cleide, que ela é importante? Cleide é minha irmã mais velha. Eu vou contar o porquê. Porque quando eu tinha 1 ano e 5 meses, o meu pai biológico, José Feliciano de Souza, faleceu. Ele me deixou, eu e meu irmão, os mais novos, eu tinha 1 ano e 5 meses, e meu irmão mais novo tinha 5 meses. E ele, quando faleceu, deixou 6 filhos. A mais velha tinha 9 anos, e era essa minha irmã Cleide. Então ela sumiu, todos nós, ela com 9 anos, ela sumiu todos nós como filhos. Ela que cuidava, ela que tratava. Com 9 anos? Com 9 anos. Puxa vida, que coisa, hein? Né? Com 9 anos. Por que ela fez isso? Porque minha mãe casou com meu pai, tinha 12 anos. E meu pai tinha 14. Eles eram 2 crianças que se casaram. Quando minha mãe ficou viúva, minha mãe quis viver, tomou outro rumo. Não é dizer assim, ela não quis saber dos filhos, não foi isso. Além dela não saber ler e escrever, né? Ela ficou
sem condição nenhuma de cuidado. Eliana do Campo está te mandando um abraço. Outro. Então, o que aconteceu? Essa minha irmã assumiu a gente. Quando minha mãe saía, viajava, ficava muito tempo fora, ela cuidava, né? Ela que balançava a rede, ela que trocava a fralda, e foi assim a vida toda. Minha irmã cuidou da gente, todos nós, de uma maneira tão especial, que ela se tornou adulta antes do tempo, né? Com a grande responsabilidade de cuidar, realmente. E quando eu reencontrei essa minha irmã, foi quando eu tive 91 em Mossoró. E foi, para mim, foi uma das coisas mais emocionantes que eu passei depois de tudo isso. Por quê? Porque eu dizia muito para minha mãe o seguinte: olha, errar é humano. Eu sei que você errou, não guardo mágoa, mas o que eu vejo assim hoje como referência de mãe é Cleide, sabe? E ela dizia assim: e você tá certa. Ela fez o meu papel. Eu errei, mas ela assumiu esse papel. Então, Cleide, para mim, ela é tudo que significa, e tudo que eu sou, que eu aprendi, foi com ela. Ela dizia assim: do limão, faça uma limonada. E é assim que se vive, a gente vai conseguir. Muito bem, muito bem. Então a Cleide foi muito importante também. E tem sempre mais alguém importante. A Kézia, ela, durante a conversa que nós tivemos antes, ela disse que Deus coloca anjos na vida dela, né, em muitas situações. Com certeza ela também já foi várias vezes anjo na vida de alguém, né? Mas falando de mais um anjo, e talvez um dos mais importantes, ou o mais importante lá no início também, foi o padrasto, quase que eu não falo padrasto, Francisco. Qual foi a importância e por que? Conta pra gente a história, porque antes de você contar, uma coisa que a gente vê muito falar é de que padrasto nunca será um pai, digamos assim, né? Sempre há, na maior das histórias, o que a gente mais escuta é de que a vida com o padrasto ou a madrasta é sempre pior do que com o pai ou a mãe. Mas no seu caso foi diferente, né? Explica o porquê. Francisco Félix de Araújo era o nome do meu verdadeiro, do pai que eu tive, que era meu padrasto. Ele não só era um pai, ele não só protegia todos nós, mas como ele dizia o seguinte: eu não tenho diferença dos meus filhos biológicos para vocês. E em todos os sentidos da minha vida, no colégio, em tratamento médico, em cuidar, em zelar e proteger. Eu sei que hoje, nos dias de hoje, a gente vê, né, que até um pai hoje, às vezes, não cuida dos seus filhos e não zela por ele como se deve ser, né? Muitos deles hoje tiram proveito de uma situação até como abusador, né? Mas não foi o caso do meu padrasto. Meu padrasto era um homem de Deus, um presbítero, e no futuro se tornou um pastor. E aquele amor que ele tinha pela gente era uma coisa inexplicável. Um dia, um belo dia, eu já estava adulta e trabalhava numa loja de calçado, eu gerenciava essa loja, em Campo Grande. Aí minha mãe, tinha muito tempo que eu não via ela. Ela entrou na loja e disse: minha filha, tanto tempo que eu não te vejo. Eu digo: mãe, eu trabalho muito, eu passo o final de semana todo trabalhando e eu não tenho tempo de vir ver a senhora. Ela disse: mas eu passei aqui porque domingo é dia das mães
você vai me ver? Eu disse, se eu tiver tempo, eu vou. Aí ela falou assim, sentou, disse, minha filha, me deu um copo d'água. Eu pedi à vendedora para ir buscar, dei um copo d'água a ela. Aí ela olhou bem séria para mim e falou assim, minha filha, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu digo, faça, mamãe, a pergunta que a senhora quiser. Se Deus chegasse hoje para você e dissesse o seguinte, Kézia, você tem que escolher, eu tenho que levar um dos dois. O Chiquinho, que ela chamava de Chiquinho, o nome dele era Francisco. Ou Margarida, quem você vai escolher para ficar? Eu olhei bem para ela porque eu acho que você deve ser sincero. Isso não é falta de amor, isso é sinceridade, né? Falei, mamãe, eu te amo muito, muito. Você é a coisa mais importante do mundo para mim. Mas se Deus me fizesse essa pergunta, eu ia dizer o seguinte para ele, pode levar a minha mãe e deixa o meu padrasto. Ela disse, eu já sabia que a resposta era essa. Eu digo, então por que a senhora perguntou? Ela disse, porque eu queria saber, tão grande é o amor que você tem por ele. Eu disse, o amor que eu tenho por ele é o mesmo que eu tenho por você. Mas isso foi uma pergunta e a senhora queria uma resposta. Ela foi e falou assim, mas eu não estou magoada. Eu digo, não é para se magoar, você perguntou, você queria ouvir. Aí ela falou, Kézia, eu sei que Francisco foi tudo. Eu digo, sim. Ele era aquele cara que trazia meu caderno, que trazia minhas canetas, que trazia meus lápis, que me ensinava, sentava na mesa comigo. Minha mãe era analfabeta. Ele me ensinava com toda a paciência do mundo. Então eu não posso dizer que eu não tive o melhor pai do mundo, porque eu tive. Ele é a minha representação de pai. E eu sempre Muito digo, bem. pai. Kézia, mais uma interrupçãozinha. Uma pessoa muito especial também tá te prestigiando aqui. Aliás, duas, né? Mais uma você conhece. Três agora. Chegou Nana Henrique Show. Nana Henriques, né? A nossa co-capitã da família Aqui Você Tem Voz. Roseli Show, outra co-capitã. Roseli. E tem uma pessoa que você foi muito importante, inclusive me apresentou você, que foi a Glauci Barbie, que ela está aqui na live. Eu não acredito! Prestigiando a sua entrevista. Glaucia. Muito bem. A Glauci Barbie, foi ela quem falou, tem a Kézia, faz a live, dá um show na live, ele quer recarregar e tal. Bom, então o Francisco, o seu padrasto, foi muito importante para você, né? Sim, meu querido, meu velho, meu amigo. Ele já foi embora? Foi, ele faleceu em 2017, em Brasília. Recente, não foi tão? Pensei que tinha sido um pouco antes. Não foi recente, Faleceu muito em bem. 2017. Mas quer dizer, um retrato da vida daquele tempo, né? Do tempo da sua época, ou melhor, da década de 70, 80, era que as crianças, dependendo da renda familiar, as crianças precisavam trabalhar mais cedo, né? E você me contou, e vai contar para a gente como foi esse período, que aos 6 anos você já conheceu a dureza do que era lutar pela vida, digamos assim, no mundo, né? Você teve que trabalhar, não é isso? Sim. Como é que foi? Para você, uma criança que via as outras, provavelmente você via as outras pessoas, as outras crianças brincando, não sei, em algum ambiente, até mesmo nas ruas, e sim, você se via naquela situação de ter que trabalhar. Como foi para você? Para mim, eu vou ser muito sincera, para mim eu tinha que trabalhar mesmo, porque na época minha mãe não tinha condições financeiras de me manter, né? E às vezes chegava alguém e dizia assim, dona Margarida, deixa eu tomar conta dessa menina, eu vou cuidar dela. E ela deixava. Eu trabalhava, mas não era minha mãe que me botava para trabalhar. Eu ia para uma casa de uma família que dizia que ia cuidar de mim,
que ia me cuidar, que ia tratar bem, que ia me botar para estudar. Mas não. Me deram um rodo, uma vassoura, uma lata de cera de vela para me esfregar chão e cerar com cera de vela. Eu com 6 anos. E se não fizesse direito, eu era simplesmente espancada, mas espancada mesmo. Não era pancadinha, não. Era de tirar sangue. E eu olhava para a pessoa e dizia assim, você tem filho, não tem? Eu com 6 anos. Você faz isso com seus filhos? Ou você só faz comigo? Porque eu não sou sua filha. Aí você tem que calar a boca. Aí quando se descobria o que estava se passando, eu voltava para casa, né? E quando foi, por umas 4, 5 vezes isso aconteceu. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, eu lavava, eu passava, eu aprendi a cozinhar com 6 anos. Mas isso não me tornou, eu não tornei isso como castigo, nem como uma coisa assim. Não foi bom não foi saudável. Mas eu sempre dizia assim, olha, da vida a gente só leva aquilo que a gente planta. Eu com 6 anos eu pensava assim, um dia eu vou sair dessa e vou ser alguém. E não vou maltratar ninguém. Porque o que eu acho é o seguinte, Henrique, eu sei que às vezes nem todo mundo pensa como eu, mas tudo que eu passei na vida de ruim, eu transformei em algo bom, sabe? Porque eu tomei como experiência de vida. Para mim foi experiência de vida, porque eu aprendi a me defender cedo, eu aprendi a me cuidar cedo. Foi quando o meu padrasto tomou a frente e disse, não, isso está errado. Não é assim. A gente ganha pouco, mas nenhum filho vai sair mais de casa. Ah, porque eu vou cuidar. Não, a gente vai cuidar. Eu vou melhorar, eu vou crescer dentro da faculdade, eu vou ter um bom cargo e vou cuidar deles. E assim foi. Então eu acho o seguinte, na vida, a vida é difícil. Não é mesmo fácil. Principalmente com a criança passar pelo que eu passei. Mas hoje, quando eu olho uma criança, eu olho um idoso, eu olho um animal, ou eu vejo alguém maltratando alguém, eu vou em defesa, porque eu sei como defender aquela pessoa de uma maneira toda especial, cobrando o que é dele de direito. É isso. Muito Então, bem. isso não me tornou uma pessoa pior, isso me tornou uma pessoa preparada Como para... diz você, que a sua irmã Cleide falava, do limão você fez uma limonada. Uma limonada. Muito bem. E você teve uma pessoa muito importante, até no âmbito musical, porque a sua primeira lembrança musical é dessa canção que eu já peço que você vá colocando, porque também você não veio só contar a história, você veio cantar. Então, a sua avó, Marcelina, ela cantava, escutava a harpa cristã, cantando Porque Ele Vive, não é? Sim. Então coloca aí pra gente, que a gente quer ouvir você cantando Porque Ele Esse Vive. louvor é um dos louvores mais bonitos. E a Sem dúvida. Sem dúvida. Antes de você, enquanto você está procurando, vai falando da importância da avó Marcelina na sua vida, porque eu acredito que muito da fé que você tem vem dela, né? Vem dela assim, do que você escutava, não só essa música, como outras que já você vai cantar, mas primeiro falando dessa música e da relação com ela. Olha, a minha avó era tudo para mim. Eu sempre dizia que se não fosse a minha avó, com a fé que ela tinha e com os cuidados que ela tinha pela gente, em oração, né? Protegendo, cuidando, zelando,
eu não sei se a gente estaria aqui, né? Mas eu sou muito grata a ela por tudo. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui esse logo. Muito bem, Eu muito bem. agradeço a Deus. Dá para se ver que você é uma pessoa muito grata. Sou E você sabe que a gratidão é uma virtude que nem todo mundo tem. Precisa ser cultivada, né? Muito bem. Conseguiu achar já ou ainda não? E achei. E minha avó, já botei aqui. Minha avó morreu em 2017. Também. Puxa, foi um ano difícil. 105 anos! Ih, Kézia, então você vai longe, hein? Lúcida. Você está com 58? Tô. Ih, então se Lúcida, você foi igual a sua lúcida. avó, você ainda tem aí mais 50 anos de estrada. Muito bem. Canta porque ele vive, que eu quero saber. Esse Por que louvor essa pra música é honra e importante? glória do nome do Senhor. Amém. Foi com esse louvor que eu aprendi a cantar e a ouvir. Com vocês, porque ele vive. Kézia. Eu vencer, eu sei que a minha vida está nas do meu Jesus, vivo está. Seu filho amado para salvar e perdoar na cruz por meus pecados, às vezes e vivo com vai estar. Posso crer no ar, porque não há, mas se vencer, eu sei a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Chegar a hora em que a morte enfrentarei sem nenhum medo, sem perdão. Terei vitória, virei na glória do meu Jesus. Porque ele vive. Posso ver no amanhã. Ele vive. Não há, mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, vivo está. Posso crer no ar, Posso ver no amanhã. Porque ele vive. Não há, mas eu vencer,
Eita! Muito bem, Kézia. Bom, desde menina, a Kézia sonhava em ser médica, geriátrica. Por que geriátrica, Kézia? Você queria, desde já, você queria cuidar dos idosos? Porque a geriatria é uma das especialidades mais importantes que eu acho. Porque quando a gente vai ficando mais velho, tudo em você vai envelhecer. A juventude não é eterna, né? E o geriatra, ele cuida justamente das mazelas, das doenças da idade, né? E eu gosto muito de idoso. Eu acho que todo idoso merece ser tratado com todo o respeito e toda a dignidade do mundo, porque ele passou pela vida, ele trabalhou, ele cumpriu o papel dele. E quando chega no final da vida, as pessoas jogam eles no canto e fazem de conta que eles não existem. Mas isso é um grande erro, né? Então eu queria ser médica geriatra para cuidar, para zelar. Mas eu nem acabei o ensino médio, né? Mas eu me tornei cuidadora de idoso, né? E além de cuidadora de idoso, eu fui aprender a cuidar deles com todo amor, com todo carinho, e comecei a fazer cursos. Eu achei melhor investir naquilo que eu gostava de fazer, que era cuidar. Muito bem. Né? E assim eu fui especializando. E logo cedo, você falou para mim que a sua grande alegria profissional foi quando aos 19 anos você teve o primeiro emprego. Acho que foi 19 anos, é isso? Não. De carteira assinada. De carteira assinada por aos 14 anos. Ah, os 14, foi os 14, é verdade, eu esqueci, eu já estou precisando de remédio para memória. Aos 14 foi aos anos. 14, mas aos 19, você teve um acontecimento marcante na sua vida, que foi, infelizmente, a partida da sua mãe Margarida, é isso? Sim, minha mãe... Aos 19 anos? 19 anos. Agora eu volto aqui numa história que você estava contando aí, deixa eu te perguntar. Não, mas deixa eu te perguntar. Aquela pergunta que ela fez para você, se você preferiria escolher, se Deus chamasse, ela fez pouco tempo antes de ir embora ou ela fazia muito tempo, foi quando você era menor? Ela me fez essa pergunta no sábado, ela me fez essa pergunta no sábado, que antecipava o segundo domingo de maio, que era dia das mães. Passou o dia das mães, eu fui lá ver ela, fiz um almoço para ela, fui lá ver ela, fiquei com ela. E na segunda de madrugada, segunda para terça, ela faleceu. Dormiu bem e acordou? Sim, ela foi dormir. E não acordou? Não, ela foi dormir e toda madrugada ela levantava para orar. Porque na casa dela, depois que ela voltou para a igreja e tudo, ela tinha um ciclo de oração. Sim. Então toda madrugada ela orava, né? Ela dizia que agora o melhor para se orar é na madrugada. Na madrugada. As pessoas pediam muita oração, ela ia de madrugada. Aí ela levantou, orou, agradeceu a Deus por tudo. E ela era muito teimosa. Ela já tinha um problema cardíaco grave. Os médicos passavam remédio, ela pegava os remédios, orava e botava no canto. Quando foi um dia, uma das últimas vezes, antes dessa pergunta, ela falei, olha só, entenda uma coisa, Deus deu inteligência ao homem para cuidar de outro. A senhora toma os remédios porque senão a senhora pode vir a óbito. Não, minha filha, Jesus me curou. Eu digo, tá bom, mãe, a senhora crê, a senhora acredita, eu não vou contestar sua fé, mas a senhora devia tomar os remédios.
e passou. Aí ela me fez essa pergunta no sábado, passou o domingo, dia das mães, na segunda de madrugada, segunda pra terça. Aí meu padrasto disse que ela levantou, orou, fez uma oração muito comprida, orou por todo mundo, orou pelos filhos, orou pelos netos, e deitou de novo. Ele disse que ela ficou igual um passarinho. Ele só viu aquela respiração funda, e quando botou a mão nela, mexeu nela, Margarida chamou, ela não respondia. Na mesma hora ele pegou um carro, levou ela para o hospital, mas ela já entrou morta. Ela morreu de insuficiência cardiorrespiratória. Bom, então você teve muita dificuldade, mas teve muita alegria também, né? Quer dizer, não foi só dureza. E uma das alegrias que você vai falar agora é a história de um senhor que está aí perto de você, de como você conheceu, né? Você vai falar e qual é a importância dele aí para você. Outra pessoa que você gosta muito está aqui prestigiando a sua homenagem. É o Josias do Canto, irmão da Eliana, viu? Ô, Josias, eu amo esses dois, gente. Eu amo. Eles são maravilhosos. Bom, obrigada, vamos Josias, lá. pela presença. Eu quero que você fale do Dário, a história de vocês. E se ele puder, depois de você terminar de falar a sua história, eu vou pedir que você cante uma música para ele. Mas ele tem que estar do seu lado aí, vocês dão um jeito. Tá, né? Mas primeiro você conta pra gente, antes dele aparecer, como é que foi? Vamos lá. Oi? Deu uma falhadinha. Pode falar, pode contar a história, como é que foi desde o início? Eu acho que travou, Henrique. Travou a sua, a minha está continuando, eu acho. Verdade. Tá me ouvindo? Né? A sua travou, mas a minha está ao vivo, eu acho. Eu conheci idade das 13. E a gente se separou, né? Não se viu mais. Aos 14 anos para 15 eu me casei, tive meu primeiro casamento. E a gente ficou assim, separado esse tempo todo. Quando é um belo dia, ele me aparece na minha frente, com meu ex-marido, né? Eu falei, pronto. Henrique travou, não travou? Travou, pedacinho. Mas eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo. Ó, Henrique, tu Não, travou. a gente não tá travando não. Você Tá, não. travou. Eu tô te ouvindo, Kézia, pode continuar. Aí o que aconteceu? Meu ex-marido me apresentou o Dário, eu digo, eu já conheço. Conheço ele desde os 13 anos. E assim, ficamos. E ainda falei mais, você casou comigo, eu não casei com você, né? Falei pro meu ex-marido isso. Porque eu sempre fui muito sincera nas minhas decisões. É para o pessoal Eu entender. sempre soube o que eu quis, eu não queria ele. Ô Kézia, para o pessoal entender, porque senão vai parecer que você tá. Senão o pessoal vai achar, Não, que eu era como não atrás- sabe de como foi. Eu tava traindo Não. meu marido, né? Não, como não sabe como foi que aconteceu o primeiro casamento, vão pensar que foi uma escolha sua, mas você contou que não foi, né? Conta do primeiro um pouquinho, Não. o início, só o início. Minha mãe me casou com 14 anos, né? Com meu ex-marido. Eu era muito amiga dele, ele tinha quase 30 anos e eu tinha 14 anos. E ela me casou com ele, né? E no dia do casamento, na presença do juiz, eu falei assim, olha só, você casou comigo, eu não casei com você. Mas como eu sou obediente, eu te aceito. Só te digo uma coisa, você nunca vai encostar em mim. E o dia que minha mãe faleceu, eu me separo de você. E assim eu cumpri a palavra. Puxa, então você permaneceu com ele até a sua mãe estar viva. Até Aí minha depois mãe- que infelizmente ela Enquanto partiu, se minha mãe fosse viva até hoje, eu estaria casada você com ele. continuaria com ele por obediência. Por obediência.
Não era isso que ela Agora queria. que você contou essa história muito bem, agora o pessoal vai entender o porquê que você falou aquilo. Senão ia ficar uma coisa que o pessoal ia dizer, não é possível, entendeu? Então, agora continue. Aí ele apresentou para você o Dário. Aí ele me apresentou o Dário. Eu falei, eu já conheço. E vou te falar uma coisa, você casou comigo, eu não casei com você. Eu nunca te quis, mas ele eu quero. Não é possível que você fez isso. Foi mesmo, não é possível. Ele deve ter se arrependido amargamente de ter mostrado para você o Dário, hein? Mas muito bem, aí você falou isso para ele. Bem, e ele já tinha, gente, já tinha arrumado uma esposa, ele já tinha. Ele já era seu ex-marido. Mas ele tinha formado uma família. Ah. Não, ele não era ex, mas ele não me deixava, ele não queria dar minha liberdade, ele dizia que ia me conquistar. Uhum. Sabe, uma pessoa obcecada. Sim. E antigamente a gente não mandava na vida da gente, não, era difícil. Os direitos eram Mas eu não pra ele, eu não complicados. vim todo mundo para passear, não. Né? Aí passou. Quando minha mãe faleceu, eu fui me embora para o Nordeste, em 91. Eu digo, eu quero que você vá me matar lá, porque ele disse que ia me matar. Eu digo, quero que você vá me matar lá. Lá que minha família está lá e meu tio não vai te alisar, não. Vai lá. E fui embora. E peguei minha irmã de 10 anos, que minha mãe tinha deixado, e eu cuidava dela. Assumi essa minha irmã e fiquei cuidando dela. Aí fui trabalhar, eu era representante de calçado, ficava 3 meses no Rio Grande do Norte, 3 meses no Rio, acabava as feiras, acabava de fazer as lojas, eu voltava para lá. E assim ficou. Nessas idas e vindas, um tempo, quando foi em 1996, eu estava no Rio, eu tinha voltado para lá, aí cheguei na adega do seu falecido Joel, perguntei pelo Dário, para você ver, bastante tempo sem ver ele, perguntei pelo Dário, ele falou assim, o Dário casou, eu falei assim, ele casou, mas ele não está capado, eu falei assim mesmo. Ih, caramba, não é possível. Foi. Eu sou, gente, eu não tenho pra que mentir, eu vou me pintar de santa. Não era santa, não, era difícil. Continua, vai. Aí, passou. Quando eu tô olhando assim, saí, tinha um pessoal assim, mexendo o saco, que era bonito. Quer dizer, você realmente eu era bonita. Eu era bonita, era passista. Aí o cara trabalhava lá no serviço. Você era passista de samba? Era. Eu cantava, era passista. Eu era tudo um pouquinho, né? Aí o cara mexendo no saco. Porque eu tenho uma casinha Angra, eu tenho um lancha, eu tenho um carro. Eu falei, se eu te perguntei alguma coisa, não te perguntei nada. Você não está me dizendo nada, eu não estou à venda. Aí ele foi, encheu o meu copo. Estava tomando não vou falar bebida alcoólica não, porque não é para falar de bebida. Mas estava tomando uns corozinhos lá, né? Ele encheu meu copo. Eu fui e peguei o copo com muito medo de beber bebida que alguém enchesse, se tivesse droga, eu sempre fui muito esperta. Fui jogar fora. Quando eu fui jogar fora, quem eu vi do outro lado da rua? Dário. Mas seu João já tinha dito que ele não estava casado, ele viveu 1 ano e pouco com a menina, mas não tinha dado certo, ele estava separado, tal. Eu digo, oba, quando eu até o Dário lá ali, eu dei um grito. Talvez gente, porque a alma gêmea dele era você. Eu dei um grito tão grande que eu acho que a rua toda ouviu. E ele veio também. A gente ficou abraçado no meio de uma rua, com um ônibus vindo e a gente... Cena de cinema, queda só quer ser. Cena de cinema. O falecido Joel puxou a gente assim pela roupa e botou em cima da calça. Vocês estão dois, vocês querem beber? Aí conversamos. Aí ele disse, eu sempre disse para você que eu não te queria por um dia nem por uma noite. E eu queria você como minha mulher. E se você ficar hoje comigo, você vai ficar comigo pro resto da vida. Quem falou isso? Tu. Quem falou isso? Você falou isso pra mim. Eu falei isso? Eu tava delirando. Ele tava delirando, mas ele falou.
ele falou isso, e ele sabe que falou. E no dia que eu vim embora pro Rio, Aparece, Dário, aê! no dia que eu vim embora pro Rio de Janeiro, eu vim embora numa sexta-feira. E a ex dele tinha ido embora nessa sexta-feira. Ele morava em Cosmo, ele botou uma música. Cosmo é no Ceará ou é no Rio? Não, no Rio de Janeiro. No Rio, ele é carioca. No Rio, ele é carioca. Então você voltou, depois que você foi embora, você voltou. Sim, eu fiquei indo e voltando, depois voltei de vez. Sim. Pra morar mesmo, sem medo de ser feliz. Aí, ele disse que botou uma música e foi pra área de serviço dele, no tanque, encostou, segurou do varal e botou sonho meu, vai buscar quem mora longe. E eu já estava a caminho. Kézia, vamos fazer o seguinte. Eu cheguei no domingo. Mas vamos fazer o seguinte, você citou uma música que é a música do casal, não é isso? Tem como você cantar e ele cantar junto com ele, faça um dueto aí, bota a música, vai lá. Bota a música pra gente ouvir, que é pra gente ver a trilha sonora deste casal, que é um exemplo, Kézia Fernandes e Dário Lírio. Sonho meu. Aí vocês vão um pouquinho para trás para ver se dá para encaixar os dois aí no vídeo. Vamos lá. Vamos lá, vai dar. Hoje nós estamos celebrando a história de vida, é uma homenagem a Kézia Fernandes e também ao Dário Lírio, que faz parte dessa história, sem dúvida. Vamos lá. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Vai mostrar essa saudade com a sua liberdade. No meu céu a estrela guia-se, a madrugada é solidão, melancolia. Sinto canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no teu pensamento. Trago a pureza dos santos, marcada no mar, samba que mexe no corpo da gente, vento vazio e balando a luz. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Vai mostrar essa saudade com a sua liberdade. No meu céu a estrela guia se perdeu. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Aê! Olha só! O nome do show é Kézia e Dário Lírio, olha só. Tá vendo só? Vocês estão pensando que é brincadeira? Por isso que é sucesso, ó.
Por isso que é sucesso. Vocês estão pensando que eu estou só brincando? É. Agora. Não, mas ficou bom, ficou bom. Todo mundo gostou, aumentou até a audiência. Aumentou até a audiência. Muito bom. Mas essa música foi o seguinte. Pode falar. Foi como ela falou, eu tava lá em casa, aí eu botei a músicazinha para tocar no vinil, segurei na grade e pensei assim, oh meu Deus, essa vida é complicada, né? Se houve uma mulher que me amou na vida uma vez, foi a Kézia Fernandes. Aí quando chega no sábado, isso na sexta-feira, quando chega no sábado, a gente se encontra lá na adega do Joel, pertinho da casa da minha mãe, que era meu vizinho lá. E estamos juntos até hoje, desse encontro. Muito bem. Encontro, Faz quanto tempo? A gente ficou junto até hoje. Tem Faz quanto 32 anos. 32 anos. 32, muito bem. E a gente faz aniversário de reencontro dia 12 de outubro e meu aniversário é dia 14. Certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Com o Dário, você tem alguma filha ou é tudo do outro casamento? Faz 33 anos, né? Não, eu só tenho, minhas filhas são uma produção independente, não é nem do outro casamento. Independente? Independente. Me explica como é que é isso aí. Produção independente é o seguinte, eu escolhi uma pessoa bacana, bonita, com as características boas e engravidei dela, porque os médicos diziam que eu não ia ser mãe. Eu já tinha feito tudo quanto era tipo de tratamento. Todos os tratamentos eu fiz. Eles diziam que eu não ia ser mãe por causa da diabetes tipo 1, né? E porque eu tinha útero infantil. Mas um dia me deu um estalo na cabeça assim, sabe? Eu digo, eu vou ter um filho. Não me interessa, eu vou ser mãe. Porque meu sonho, o sonho da minha vida era ser mãe. E assim eu fui. Tive São duas filhas gêmeas? Gêmeas. E aí tá outro milagre, né? 3 filhos adotivos. Sim. Talvez seja a sua maior vitória na vida, dentre todas essas 5 pessoas. Minha maior vitória na minha vida é meu marido e meus 5 filhos. Eles Muito são bem. para mim. Eu acho que sem eles eu não teria nem razão para existir. Eles me completam de todas as formas. Eita, Dário, agora não vai dormir hoje. Não, ontem mesmo, você tá vendo aquelas bolas todinhas ali atrás? Tô vendo, tô de olho aí, tô de olho. Foi o aniversário deles, onde eu fiz comidinha, fiz feijão tropeiro, e tava todos eles aqui. Então, foi mesmo? Foi o dia mais feliz da minha vida. Muito eu falei bem. que elas fizeram aniversário dia 13, mas quem ganhou o presente fui eu. Muito bem. Bom, Kézia, às vezes eu faço aqui as entrevistas, eu sempre digo para a pessoa que está sendo entrevistada o seguinte, que este vídeo, digamos assim, essa entrevista, ela é para perdurar por muito tempo, né? E se Deus quiser, você tem mais 50, 60, 70, 100 anos de vida. Mas de toda forma... viver igual minha avó, pelo menos 100 anos. Isso. Né? E de toda forma, é importante nós falarmos o que nós queremos falar estando em vida. Então, vamos dar essa oportunidade para você agora. Eu gostaria que você falasse dessas 6 pessoas, incluindo quem está do seu lado aí, para que você falasse, para que quando eles vissem esse vídeo novamente, ou para agora, se eles estiverem vendo, para que eles saibam os seus desejos para cada um deles, os seus votos de felicidade e a importância que cada um tem para você. O que eu tenho para falar com vocês, né? Nomeie cada um deles para a gente conhecer os nomes. Vai lá. O primeiro é o Dário. Eu quero dizer para o Dário que sou muito grata, primeiramente a Deus e pelo homem que ele é. Um homem generoso. Minhas filhas tiveram o melhor pai do mundo, assim como eu tive o melhor pai do mundo. Deus deu o melhor pai do mundo para elas.
um pai presente, nunca trocou a gente pelo bar, por uma bola. A gente sempre foi a coisa mais importante da vida dele. Isso é velho. E para as minhas filhas e os meus filhos, o que eu tenho para dizer é o seguinte: não existe nada mais lindo e raro nesse mundo do que eles. Eles são o melhor presente que Deus poderia ter me dado. Eu comparo eles como o diamante mais caro do mundo. São minhas joias. E o dia Dá para ver que você me tem. for, Pode continuar. e o dia que eu me for, eu posso até ir desse plano aqui, porque como a palavra de Deus diz, nascer, crescer, multiplicar, envelhecer e morrer, né? Mas o dia que eu me for, eu peço... E ressuscitar com Cristo, é claro. Sim. E ressuscitar com Cristo, né, Kézia? Não termina na morte. Na presença do Senhor. A vida é A gente eterna. vai ter um soninho gostoso, né? Mas tá bom. A vida é como um sono profundo. Isso. Mas, Kézia, é o seguinte, nomeie agora os Mas a gente 5. ressuscita. Quem é a primeira? O primeiro dos 5. A primeira é Lai. Ela. A segunda, Elaine. Muito bem. E a segunda? Minha joia preciosa. Elane. A Elaine. diferença de um I. E A terceira é Stephanie. Stephanie. O quarto é Eliseu. Eliseu. E o quinto? Eliseu Carlos. Ou a quinta? A quinta é Thaís. Thaís. Agora conta pra gente o porquê que você decidiu adotar os 3. Você já tinha as filhas gêmeas e veio no seu coração para que você adotasse os 3. Na verdade, quando um pai ou uma mãe rejeita um filho, ele está rejeitando a si próprio, né? Você não deve rejeitar seu filho, hipótese nenhuma, pela sexualidade dele, pela religião que ele escolheu, né? Eu acho que você não deve rejeitar seu filho por nada, porque você não decide a vida dele. O filho não é seu, o filho é do mundo. Ele cresce, ele vai escolher a religião dele, ele vai escolher a sexualidade dele, ele vai escolher a profissão dele. Mas isso não se torna menos ou mais. Então, todos eles, quando vieram para minha casa, já vieram bem crescidos. Eliseu tinha 14, né? Stephanie estava 15, ia fazer 16. Os pais praticamente não queriam por causa da sexualidade deles, né? E quando você não abraça uma criança ou um adolescente, o mundo abraça. Então eu abracei eles e botei dentro da minha casa. E cuidei deles e amei eles como se fossem meus. E para mim são meus. E hoje eles têm contato com os pais biológicos. E eu disse o seguinte: olha, meu filho, errar é humano. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe, porque na verdade a palavra do Senhor diz o seguinte: honrai teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam prolongados na terra. E Eliseu sempre foi um menino muito carinhoso, né, amor? Eliseu é um amor. Ele é um filho que mais maravilhoso do mundo, sabe? E generoso. Então ele hoje cuida dos pais biológicos, faz tudo por eles, tem um bom emprego, se formou, né? Tem um bom emprego. Todos eles estão bem encaminhados na vida. Você falou da. Tem a Roberta também. Tem a Roberta. Você falou da Thaís, mas a Thaís tem Roberta. Você adotou a Thaís porque a Thaís estava sempre lá em casa. A Thaís foi adotada porque crianças, ficava sempre lá em casa, entendeu? A mãe trabalhava muito, então ela ficava comigo. Então ela é minha também, como a mãe dela diz, é dividida, né? Professor. E a Roberta? A Roberta, eu tinha até esquecido. A Roberta, quando eu conheci a Roberta tinha 19 anos. Ela estava
casada já, com Valtaí, era minha vizinha. Aquele Ela dia que eu engravidou e ela não tinha mais, a mãe dela faleceu e ela se sentiu muito desprotegida. Aí ela sempre me chamou de mãezinha. Todo mundo que chega na minha casa fica assim, meio meu, sabe? Aí ela grávida, muito desesperada, eu disse, minha A filha. gravidez dela toda que acompanha com a gente, né? Aí eu comecei a levar ela para pré-natal, comecei a levar ela para fazer ultrassom. No dia que ela foi a bebê, eu fui para o hospital, eu acompanhei ela, eu vi o parto, eu assisti tudo. Eu segurei minha neta no colo, pela primeira vez fui eu, né? Então, Roberta, primeiro banho da Bia fui eu que dei, e cuidei da Bia. Bia hoje está com 13 anos, 14 anos, e ela é minha filha também, só que a gente está mais afastada, porque ela mora no outro município, né, trabalho, mas eu tinha até esquecido dela, tem tanto tempo que eu não vejo essa Aplausos para pessoa. Kézia e para o Dário, porque essas histórias que eles contaram aqui agora merecem todos os aplausos, sem dúvida. Mais um. E são meus filhos amados, sabe? E mais um. Todos juntos. Bom, a Kézia ensinou para eles, mas ela também fez com que o perdão, que parecia imperdoável, tornou-se perdoável através do amor incondicional, da obediência, da honra ao pai e à mãe. Encontrou paz, aprendeu que amar e ser amada é o que mais importa e que há tesouros que o dinheiro não compra. Durante a ligação da pré-entrevista, eu perguntei para ela, Kézia, qual é o maior arrependimento? Porque na vida a gente erra e acerta, né? Qual é o maior arrependimento que você tem? O seu, arrependimento seu. Ela me falou que foi gastar tudo que recebia, né? Durante a sua vida trabalhando, você chegou a receber muito bem, mas você gastava tudo, não guardava nada, não é possível? Nada. Mas gastava como? Gente, se às vezes eu gostava de me vestir bem, de calçar bem, mas também gostava de ajudar. Se alguém chegasse na minha casa, você pode fazer isso? Posso. Eu não dizia não para ninguém. Eu sempre fui muito de dividir um pouco do que eu tenho, né? E eu acho que é por isso que nunca faltou também, né? Mas eu me arrependo muito de não ter feito o pé de meia, porque eu fiz tanto por tanta gente. Quando eu tive as minhas filhas, eu não tinha mais a condição que eu tinha, né, Henrique? E eu não pude dar para elas o que eu fiz por outras pessoas, mas Deus foi bom, não faltou nada. Tudo para elas veio do bom e do melhor, a tempo e a hora. É isso que eu falo. Não faça nada com ninguém esperando ter algo de volta. Faça porque você quer fazer. Faça de coração aberto, sabe? Deus providenciou tudo para vocês, né? Tudo. Não foi da quantidade que você queria, mas foi o que você precisava. Não. Foi o que eu Muito bem. precisava. Teve milagres, encontros, momentos de glória e de luta. Hoje, Kézia vive bem. Ama seus pets, seus amigos, respeita os seus limites, embora um pouco teimosa, aceita a ajuda. Tem no forró a sua alegria e no ajudar ao próximo a sua essência. Diz que sua generosidade e que o amor valem mais do que o ouro e que nunca se arrependeu de estender a mão. Mesmo que um dia tenha gastado demais, o que lhe traz saudade é o que partilhou e não o que gastou. Você falava muito de que trabalhava numa... Como é que é o nome? Agora eu esqueci o nome. Você me falou o nome, mas esqueci. Eu fui representante de calçados. Não, mas você falou de um outro projeto, de uma outra coisa. Sim. Deixa eu ver. Agora, depois que eu cheguei em Vitória, eu fiz... Promotores da Cidadania. Isso. Eu fiz um curso chamado Promotores da Cidadania. O que é um promotor da cidadania? Onde você aprende quais são os seus direitos constitucionais sobre a saúde, educação, moradia.
e me especializei em cima do Estatuto do Idoso, do ECA, e do lixo, a reciclagem. Eu fiz todos os blocos, inclusive reciclagem de lixo, porque isso também faz parte da cidadania, você separar seu lixo. E o que? Gênero e conflito, né? E com esse curso, minhas filhas na época tinham 13 anos, elas fizeram junto comigo. Elas são promotoras da cidadania também. E nesse curso eu comecei a participar do Conselho Municipal de Vitória de Saúde. Eu passei a ser conselheira do idoso. O que é ser conselheiro? Conselheiro é onde reúne os gestores junto com a comunidade, né? Tem um representante da comunidade, então eu era do idoso. Eu escolhi o idoso, cada um escolhe um. Eu escolhi o idoso, porque todo mundo quer um papagaio, um cachorro, mas não quer um idoso, que acha que dá trabalho. Eu já sou diferente, eu gosto de cuidar deles. E assim eu fui me capacitando, né, dentro do estatuto, ajudando. Como eu já tinha prática de cuidadora e tinha um auxiliar de enfermagem, onde eu aprendi a trocar um idoso, a fazer uma injeção, a medir pressão, a fazer um curativo, a saber o que é uma veia venosa, que só é para tirar sangue. Você pegar uma veia, tudo isso eu sei fazer. Então eu fui ensinando as pessoas que não tinham condições de cuidar do seu idoso, nem pagar um cuidador, a mudar ele de decute. Eu ia para as casas das pessoas ensinar elas a cuidar do idoso dela e a tratar ele com todo respeito. E nessa brincadeira eu fiquei 8 anos no conselho. Eu me tornei delegada de saúde nas 3 esferas, como conselheira local. Então eu era delegada de saúde e fazia valer o direito deles na saúde. Se precisasse de acionar o Ministério Público, eu ia, né? Fazia o requerimento. Se precisasse de acionar a vara, também acionava. Então eu fiquei tipo assim, fazendo serviço voluntário mesmo, não ganhava nem minha passagem. Eu pagava minha passagem para subir os morros. Mas eu gostava muito de fazer isso, e gosto até hoje. Não faço mais porque a minha condição de saúde hoje não dá mais para me subir morro. Mas muito bem, mas você fez esse trabalho durante muito tempo. 8 anos. Bom, agora chega uma parte. Muito bem, parabéns. Chega uma parte que é a parte do... Eu peguei um livro aqui, um livro que eu tenho aqui, do Sêneca. Não sei se você já ouviu falar, é um filósofo. Ele fala muito sobre a brevidade da vida. O livro que o Sêneca fez, esse filósofo aqui, sobre a brevidade da vida, é o nome, né? E aí eu abri uma página ao acaso aqui, vou ler um trecho para que você comente. Não tem nada a ver com a sua história e nem com o que a gente conversou antes, é só para que você comente, faça um comentário sobre qualquer coisa que eu lesse aqui. É uma reflexão diante do que você ouviu e o que você conclui. O tempo presente é muito breve, de fato tão breve que para algumas pessoas parece ser inexistente. Flui e precipita-se, deixa de ser antes de vir a ser. É tão incapaz de deter-se quanto o mundo ou as estrelas, cujo infatigável movimento não lhe permite permanecer no mesmo lugar. Então, os ocupados se preocupam apenas com o presente, e é tão fugaz que não pode ser apreendido. E mesmo essa pequena quantia é roubada deles porque eles são puxados em muitas direções diferentes. Você quer saber quão pouco vivem os ocupados? Veja como eles estão ansiosos para viver uma vida longa. Velhos, debilitados, mendigam em suas orações um acréscimo de poucos anos. Procuram parecer menos idosos e lisonjeiam-se
encontram tanto prazer em enganar a si próprios. Ficam lamentando que foram tolos em não viver e que, se por acaso escaparem de alguma doença ou algum problema, haverão de viver no ócio, e que não desfrutaram da riqueza adquirida, e quão infrutífero foi todo o seu trabalho. Nesse livro, os escritos do filósofo Sêneca fala sobre estimular a examinar os problemas que fazem com que a vida pareça breve, como a ambição, dedicar todo o nosso tempo aos outros e se envolver em vícios. Ele argumenta que realmente vivemos pouco tempo porque estamos muitas vezes tão ocupados que nunca desaceleramos o suficiente para encontrar nosso verdadeiro eu. Ele também alega que a vida é longa se você souber como administrá-la. Os escritos estoicos de Sêneca oferecem inspirações sobre a arte de viver, a importância da razão e da moralidade, e continuam a fornecer uma orientação profunda por meio de sua eloquência, lucidez e sabedoria atemporal. Esse livro, esses escritos, foram achados no ano de... Olha só, vou ver aqui o ano que foi achado esses escritos e foi feito este livro. 1757, tá? E parece tão atual. Kézia, do que a gente leu aqui, o que você conclui diante do que o Sêneca estava falando? Qual foi a mensagem que você entendeu? Na minha visão, eu acho que ele quis dizer que por mais que você faça o corpo, né, não adianta, em vão. Eu acho que você tem que se sentir realmente útil e viver a vida com sabedoria, né? Na minha visão, eu entendi assim, que apesar de tudo, às vezes não é o dinheiro que você construiu ou que você deixou de ter que vai te fazer viver ou prosperar. Porque aquilo que você constrói num dia, às vezes um filho seu gasta numa noite, né? Então pare mais, desacelere, pense mais em você, seja mais humano, né? Olhe para o outro como se fosse você. Porque se você conseguir olhar para as pessoas como se fosse você jamais vai fazer mal para elas. A não ser que você não goste de você mesmo, né? De você Bom, mesmo. Eu perguntei para Kézia, Kézia, se a sua vida fosse um livro, qual seria o título? Ela disse, eu superei tudo e hoje sou feliz. É ou não é? É isso, é isso. Eu sempre digo que eu superei realmente tudo. Tudo que eu tinha que superar nessa vida, que me foi permitido por Deus, né? Mas eu superei. Mas eu nunca superei sozinha, né? Sempre tive Deus à minha frente, lutando por mim, me defendendo, me dando sabedoria, sabendo, me ensinando a esperar o momento, né? Que na vida tudo acontece no seu tempo. O seu tempo não é o tempo determinado por ele, por Deus. O tempo de Deus é outro. Sabe esperar. Muito bem. Agora, eu queria chamar o Dário de volta aí para a tela. Cadê? Cadê ele? É aqui, amor. Tá aqui. Vai aí, aparece aí, cadê ele? Tá vindo. Tá vindo? Vem, amor. Tá vindo. Muito bem. Agora eu queria que o Dário, você passasse o microfone aí pro Dário e você ficasse agora só ouvindo, tá? Agora você só vai ouvir. Calma um pouquinho aí, Kézia. Não, pode ficar com o fone, é só o microfone. Deixa aí. Não, pode ficar com o fone, é só o microfone que você vai passar para ele. Meu pai lá vem bomba. Ei, o fone ele pode colocar para ouvir, senão ela não vai ouvir. Aí você fica só com o microfone dela. Ah, tá, você fica com o fone. Isso.
É que eu dei meu celular para ela, ela podia ouvir no meu celular. Ah, tá bom. Pronto. Kézia, Como é muito que eu bem. vou ouvir? Toma. Escuta aqui. Pode colocar o fone. Isso. Bota o fone aí. Calma que vai dar certo. Eu tô com uma caixa acústica aqui, não tô não. Vai. Pera aí, Vamos lá? Ó, vou ouvir aqui, ó. Isso, pronto. Só o microfone, Kézia, você vai dar para ele agora. Só o microfone, o seu que você está segurando, você entrega na mão dele. Tá bom. Bom, Tá, fala. eu pedi que o Dário escrevesse algumas Não, coisas, pode deixar. né? E eu falei para ele, ó, Dário, você escreve, que aí eu vou ler e ela vai ouvir, né? Eu falei para ele falar algumas palavras que eu iria juntar e você iria ouvir. Então eu vou ler primeiro. Eu vou ler primeiro esse texto e depois eu queria que ele ao vivo aí pudesse cantar uma música para você. Por isso que eu disse para passar o microfone. Mas antes dele cantar, eu vou ler o texto e eu peço que você escute com muita atenção, que é o que ele gostaria de falar. Não, mas a gente já cantou, foi sonho meu. Para você. Não, você vai cantar para ela. Pera aí, vamos lá. Bom, isso aqui é o que ele gostaria de dizer a você, viu, Kézia? Queridos amigos, familiares, todos que aqui se reuniram para celebrar a vida e a luz de Kézia. É com o coração cheio de emoção que compartilho hoje as palavras de quem tem o privilégio de caminhar ao lado dela há mais de 30 anos. Kézia é, antes de tudo, um coração puro daqueles que não sabem fingir, que se entregam sem reservas. É a amiga verdadeira que eu tenho e que todos desejariam ter. Presente, fiel, sempre com uma palavra de conforto ou um ombro para apoiar. Ela é humana, generosa e não consegue ficar indiferente ao sofrimento alheio. Se preocupa em ajudar, em amparar e fazer o bem, mas também sabe lutar pelos seus direitos e com a mesma coragem se levanta para defender quem não tem voz. Quem não consegue se defender sozinho. Não hesita em comprar briga pelos outros, quando é justo e necessário. Isso é a marca da sua coragem e da sua bondade. É uma mãe formidável, dedicada, atenta, que ensinou como exemplo o que é amar e cuidar. E como ela mesma costuma dizer, é a prova de que Deus existe, é um verdadeiro milagre, vivo. Kézia é amável, amorosa e gentil, mas também sabe incomodar quando deve. Não aceita o que é errado, não se cala diante da injustiça, e essa firmeza só faz com que a admiremos ainda mais. Nesses mais de 30 anos que a conheço, o tempo só fez crescer em mim o respeito, a admiração e o amor que sinto por ela. Amo essa mulher guerreira que desde criança enfrenta e supera todas as adversidades da vida, sempre de frente, com esperança no olhar e bondade no coração. Às vezes eu penso naquela famosa noite estrelada do Van Gogh, um céu imenso cheio de luzes que brilham mesmo no escuro, firmes e belas apesar de tudo. Kézia é assim, uma dessas luzes que não se apaga, que ilumina onde passa e que faz a vida mais bonita só por estar aqui. Agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade de viver ao lado de uma pessoa tão especial. Que sorte a minha podê-la chamá-la de minha. Te amo, minha querida, com todo o meu amor. Dário. Muito bem, olha só, Dário. Que palavra. O Dário é o grande escritor, tá vendo só? Muito bem. Agora eu queria que você cantasse para ela, Dário. Vai, canta para Kézia. Escolhe uma música para você cantar. A gente quer ouvir você cantando e ela só vai ouvir. Só vai ouvir você cantando. Mas não é possível. É sim. É possível. Vai lá, bota ele para cantar, Kézia. Bota ele para cantar. Ai. Que música que eu vou escolher? Vamos lá.
mais gosto na vida? Não sei, é que eu vou lembrar. Acho que fica aqui que mandou pra frente. Vamos lá. Bota aí, meu amigo. É que o celular é dela. Eu quero que vocês apareçam no vídeo depois de colocar, porque a gente quer ver vocês. Vocês são as estrelas dessa noite. Eu posso ficar apagado aqui, mas vocês não, vocês têm que brilhar aí. E juntos na tela, para ficar legal. Mas está aparecendo. Está aparecendo, está aparecendo, tudo certo. Vou fechar meu microfone para ouvir. Eu sei lá o que é. Essa mulher que é de mim. Acompanha aí, quer dizer, canta junto. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito, nada é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar uma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Quer dizer, Fernandes, nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior no mundo. Como é grande o meu amor por você. O amor não se mede, o amor se sente. Eu te amo pra sempre. Eu também te Sempre amo. vou te amar. Adorzinho, gosto. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor Por você. Aê! Valeu! Obrigado, Dara. Valeu, muito obrigado. Pelo carinho, pela presença. Muito Deixa bem. eu passar para Kézia aqui. Vai lá. Ela vai botar o fone dela de novo aqui no lugar, que ela gosta do fone dela, para ela poder ouvir. Ela estava acompanhando sem ouvir. Muito bem. Ó, agora, pausa só a música que está tocando. Deu certo? Está tocando uma música aí você pausa. Muito bem. Kézia, é o seguinte, ainda não acabou. Eu sei que ele deve estar cansado, deve estar dizendo, Pedro está conversando demais, eu quero dormir. Mas calma. Pedro. Que bom. Deixa eu te dizer, você vai falar sobre a importância do Star Maker, como o Star Maker chegou na sua vida e as pessoas mais importantes que você quer homenagear, que conheceu aqui no Star Maker. Se você puder citar os nomes delas, claro, como são muitas, vai abreviando, vai só falando um pouco de cada uma, tá? Senão a gente fica aqui até amanhã. Quem me apresentou o Star Maker foi o Dário, né?
Eu sempre digo que o Starmake é um dos melhores app que tem de músicas, né? Porque a proposta do app é karaokê. E eu acho que ele faz isso com supremacia, esse app. Precisa melhorar um pouquinho? Precisa, né? Precisa uma condiçãozinha melhor pra gente assim, né? Não cair tanto, não travar tanto, mas vai melhorar. A gente já tá melhorando bastante. Mas eu conheci muita gente importante nesse app, que significa muito para mim, né? Uma dessas pessoas, uma das primeiras pessoas que eu conheci nesse app, que se tornou uma pessoa muito importante para mim, foi minha capitã, Kelly Navarro, dona da família Festeja. Eu tenho pela Kelly Navarro um amor imenso, imensurável, de mãe para filho. A segunda pessoa que eu conheci nesse app foi a Iridã Francisca. A Iridã, a representação da Iridã para mim é como se fosse minha irmã mais velha, Cleide. Eu sempre digo isso para ela. Ela tem muito da minha irmã. O cuidado, o carinho, o amor, a parceria. A terceira pessoa mais importante para mim nesse app é a Carmen Luiz. A Carmen é um ser humano, ela não tem luz no nome dela por acaso. Ela tem luz no nome dela porque ela é luz. Ela é amiga, ela é parceira. E ela ficou um mês comigo na minha casa. Foi um dos meses que eu me lembro de toda a minha vida mais feliz de ter conhecido alguém tão especial como ela. Que Deus continue abençoando a vida dela e prosperando ela e dando muita saúde e paz para ela. A quarta pessoa é a Midi Roistar. A Midi, minha roxinol. A minha roxinol, além de ter uma voz maravilhosa, é um ser humano perfeito, uma boa filha, cuida daqueles pais maravilhosos, com todo amor do mundo, e uma boa amiga, uma boa parceira. E tem meu filho, Ricardo Moreira, né? Ricardo Moreira. Então, gente, se eu for enumerar, tem muita gente importante nesse app para mim, né? Tem o Léo Porto. Posso só dar uma palhinha? Tem que te Pode. ajudar muito no momento de que você precisou, que foi o E. Silva, isso deu maior força para O você E. se manter no Silva, aplicativo. o Léo Porto. E o Léo Porto. O Léo Porto também, eu tenho o Léo Porto como filho. Você tem maior consideração. Eu tenho muito respeito e consideração por ele. Eu acho que por mais problema que as pessoas tenham, não tire o seu mérito. Procure sempre ver o mérito da pessoa. Muito bem. Porque às vezes a pessoa fica estressada no nervoso. E a minha amiga Glauci Barbie. A Glauci, por 3 anos, a Glauci foi meus olhos. Como é? E o menino caçador. Não entendi. Ela foi o quê? Por quase 3 anos. Porque eu não enxergava. Ela, o menino caçador, me ajudava nas lives. Elas vinham. Muito bem. E para mim. Bom, vocês viram que ao longo da nossa entrevista, Agradecer o Kézia, tá me ouvindo? ao Cibar e ao menino. Eu vou reiniciar a live e vou te chamar de novo porque tá caindo, tá? Um instantinho só. Bom, a live tá. Vai.